O cerrado é conhecido como savana brasileira, né? Ele é uma vegetação típica da parte central do Brasil e uma das suas principais características é possuir árvores que têm um tronco grosso e tortuoso. Então, você tem ali árvores do tronco retorcido que tem uma camada muito grossa no seu caule, né? Essa camada, ela é resistente ao fogo. Então, o fogo faz parte do ciclo do cerrado, né? O fogo, desde que ele seja causado por um efeito natural, por exemplo, um raio, né? Ele faz parte do ciclo de vida do cerrado. Inclusive, ele ajuda até algumas espécies a brotar, né? A vencer as suas sementes, que muitas vezes tem uma casca muito grossa. O problema é quando o fogo é utilizado de maneira indiscriminada, né? A maioria do fogo do cerrado atualmente ele é provocado pelo ser humano. Então o ser humano acaba indo lá para tentar limpar o terreno, taca fogo na vegetação e prejudica isso aí. No mês de agosto ocorrem mais queimadas nessa região porque é a estação seca da região, né, onde está localizado o cerrado. Agosto, gente. Agosto já é o mês com mais queimadas em 5 dos 6 biomas brasileiros neste ano. O bioma que mais sofreu com os incêndios foi o Cerrado, que já perdeu mais de 34 mil quilômetros quadrados. No Cerrado, naquela região do Cerrado, o inverno é seco, né, principalmente os meses de agosto e setembro, onde a estiagem é mais rigorosa. Então, consequentemente, são os meses onde as queimadas são mais constantes. Então, diferente do Cerrado, na Amazônia a gente também, a gente fala Amazônia como se fosse toda a Amazônia, né, toda a cobertura vegetal da Amazônia é como se fosse um único tipo de fisionomia. Quando a gente fala de fisionomia da vegetação, a gente está falando da aparência da vegetação, da paisagem que a gente enxerga, né? Então, a maioria desse bioma é coberto por floresta, mas existe também na área coberta pelo bioma amazônico regiões de campo, né, regiões mais campestres também, regiões onde a gente encontra buritizais, por exemplo, que são palmeiras. Então, não existe um tipo só de fisionomia no bioma amazônico. O principal é a fisionomia florestal, que é predominante aquelas plantas, aquelas árvores, né, espécies arbóreas bem grandes, em geral com algumas árvores emergentes, ou seja, algumas que se sobressaem. Então, tem as castanhas, mogno, cerejeira, várias espécies que são de madeira nobre, né, que são usadas principalmente para a indústria moveleira, que são madeiras que são principalmente usadas fora do país, né? Madeiras de exportação têm um alto valor econômico. Essas espécies normalmente são encontradas no bioma amazônico. Nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. A Amazônia realmente, naturalmente, diferente do Cerrado, ela não queima. Não são relatados incêndios naturais na Amazônia, principalmente, como eu já falei, pelo Cerrado. A Amazônia está localizada num clima equatorial úmido, então não falta água lá. Então, se surge um pequeno... e também é difícil ter raios lá, né? É uma região onde a gente não vê muitos raios, que causam os incêndios naturais no Cerrado. Mas quando surge um incêndio natural na Amazônia, que é raro, rapidamente chove, né? A floresta, nunca falta água na floresta amazônica. Então,
a gente não encontra esses focos de incêndios naturais. Mas, em contrapartida, por conta da expansão da fronteira agrícola, a gente sabe que essa expansão está ocorrendo, principalmente da soja, né, dessa monocultura, e do gado, né, da indústria, da agropecuária em geral, ela está expandindo para a floresta amazônica, né, uma área praticamente inabitada, né, que tem basicamente terras públicas, terras indígenas, então é uma área relativamente fácil de ser invadida, né, não deveria ser, mas acaba sendo. Então, esses incêndios, eles são causados pelos seres humanos no ciclo de queima e corte. Ou seja, as pessoas, né, os agricultores, os grandes agricultores, porque não é a agricultura familiar que a gente encontra na Amazônia, né? São agriculturas monoculturas, agriculturas de grandes empresas, porque não é fácil. Imagina o dinheiro que você precisa ter para chegar na floresta, para a estrutura que você tem que ter para cortar aquelas árvores gigantescas. Então não é o pequeno agricultor que vai lá com a sua família, com a sua esposa e seu filho, com uma serrinha, um serrote, cortar a árvore. São caminhões grandes, serras elétricas, então é uma indústria montada, né, agropecuária. Então essas árvores, elas são cortadas para a expansão da fronteira agrícola e depois elas são queimadas para poder limpar o solo e aí plantar. Então os incêndios que a gente encontra na floresta amazônica são basicamente incêndios causados por conta disso, né, desse ciclo de corte e queima da floresta para a expansão da fronteira agrícola, incêndios ilegais.